que olha para nós, que olha para os nossos sentimentos e denuncia aqueles que te são desagradáveis. Amém. Nos faz sentir, ó Deus, o teu cuidado, a tua proteção, sobretudo, nos faz sentir que nós não somos deste mundo e que a nossa experiência de vida não se encerra quando a vida dos homens neste mundo se encerra, mas perpassa para além da eternidade, quando nós então veremos face a face o maravilhoso Salvador de nossas almas, Jesus, o amor dos nossos corações. Assim nós oramos por essa escola bíblica, por teu servo que trará a exposição de tua palavra. Ó Deus, seja com teu filho. Em nome de Jesus, seja conosco que ouvimos e com todos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Presbítero Marinho. Amém. Já estamos aqui. Amém. Graças e paz a todos, né, pastor? Que bom ter os irmãos aqui. Ontem tivemos... Rapaz, você está em débito, viu? Eu vou logo te colocar, dar uma prensa logo aqui. Você está em débito com sua audiência do Facebook. Você coloca um bonito violão pendurado em sua parede e nunca tocou nada para nós, viu? Pois eu também pastor. Guardo com muito carinho um violão ali dentro, mas eu nunca deixei mostrar o meu, então eu não estou devendo nada a ninguém. Mas você botando esse violãozão na parede aí, você tem que uma hora dessa solar algum hino bonito de louvor a Deus para nós, viu? Esse violão, ele foi presente de aniversário para o meu filho aos 15 anos, né? Hoje ele está caminhando aí para os seus 28 anos, então já tem um tempinho. E ele está aqui, né? Mas está só aguardando aí, só aguardando o momento certo dele voltar para as mãos do devido dono e os louvores serem entoados ao Senhor. O meu ramo é outro, pastor, né? Meu ramo não está muito ligado às cordas, não, mas a gente sopra um instrumento, né? Percussiona o outro e aí vai. Mas um dia darei uma palhinha num tantã aí num tantã não, num carrom, né? Que fica mais clássico, né? Pra gente poder, de alguma forma... Na internet rola aí um homem guitarra. E ele toca com a boca, ele faz uma zoada igual uma guitarra com a boca. Vai dar sobrando para nós também, para a Silvelândia está aqui concordando com o senhor, pastor, né? A Silvelândia está aqui concordando com o senhor, né? A Silvelândia aqui nessa pandemia, com a graça de Deus, conseguiu tocar aí teclado, né? Mas vamos ao nosso estudo, né, pastor? Vamos aí começar. Estamos aí com muita alegria, né, compartilhando esse estudo aí em Colossos, né, na carta aos Colossenses. Estarei acompanhando aqui nos bastidores. Pronto, vou fechar aqui sua tela. Quando você voltar, aí eu já... Bom, meus amados irmãos, nós continuamos expondo aí a carta de Paulo aos Colossenses, agora falando dos deveres da família, as relações humanas na família e no trabalho. Eu não sei dizer o quanto essa questão das relações tem sido prejudicada nos últimos dias, né? Como as pessoas têm convivido com tanta dificuldade, tanta... deixa eu ajeitar aqui a minha Bíblia, pronto. Tanta dificuldade, os relacionamentos, eles têm sido muito abalados por conta desse lockdown, né? Não era para ser, mas infelizmente tem sido. Então, partindo aqui desse princípio, eu queria trazer aqui para os irmãos nosso texto de hoje, né? Nós temos aí um texto que ele vai desde o final do capítulo 3 até o início do capítulo 4, e eu quero me atentar aqui apenas hoje aos versos 18 e 19. Então diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não trateis com amargura. Eu vou ver se dá tempo hoje, com a graça do nosso bom Deus, falar dos homens e das mulheres. Se não der, né, eu vou ter uma semana assim, talvez até perigosa, né? Mas o nosso intuito aqui é trazer edificação à vida de cada um de vocês, através das orientações do apóstolo Paulo. Então, assim, o que é que eu entendo? Hoje nós vamos falar de algumas responsabilidades para que homem e mulher
mantenham um casamento saudável, santo diante do Senhor. Né? Não é um papel tão fácil, né? Mas nós vamos, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, caminhando por esse caminho aqui. Obrigado você que nos acompanha pelo Instagram, obrigado você que está aqui no Facebook, e o meu desejo é que você saia daqui hoje edificado por essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor fale aos homens e fale às mulheres, e que nós sejamos fortalecidos. Então vamos aí, né, ao nosso estudo, já passamos o texto, e vamos aqui a algumas situações. Eu queria começar usando, né, o comentário. Todo esse nosso estudo em Colossenses está baseado nesse comentário de Warren Wiersbe e também do reverendo Hernandes Dias, além de outros teólogos, como, por exemplo, o estudo na Carta aos Colossenses de João Calvino, da editora Fiel. Então, o Wiersbe, ele diz que a fé em Cristo não muda apenas os indivíduos, mas muda também as famílias. E isso é um ponto, né, a ser colocado muito interessante. Entenda, quem não é cristão verdadeiro, dificilmente será em outra parte. Vou falar direitinho aqui. Quem não é cristão verdadeiro no lar, em sua casa, ali com a esposa e filhos, dificilmente será um cristão verdadeiro em outro local, né, em outra situação. Há quem diga, né, que o lar é o lugar mais difícil de ser cristão, mas é onde a gente mais precisa, porque é ali, na nossa intimidade. Eu tenho uma brincadeira com a minha amada esposa, eu digo sempre a ela: filha, você é muito importante no meu processo de humilhação, de mortificação da minha carne. Porque dentro do relacionamento no lar, ali você tem toda uma convivência que deve, em sua grande maioria, também glorificar a Deus. Não existe isso de glorificar a Deus lá na congregação, na igreja, e em casa ser um pai diferente, né? Ou um marido diferente, né? Que não glorifica o nome do Senhor no seu casamento. Não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa, se não tivermos lares bem estruturados. E aqui vale um ponto bem interessante. Eu não quero fugir aqui do nosso assunto família e entrar no assunto política, mas entendam, lares desestruturados geram sociedades desestruturadas. É por isso que nós vemos tanta ênfase na tentativa de destruir princípios básicos da família, né? Obediência aos pais, amor à esposa, obediência, né? Não servidão, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, da esposa ao marido. Então, entre outras coisas, né? Entre outros aspectos, é necessário que nós retomemos o ensino bíblico para que as nossas famílias sejam fortalecidas, né? Paulo fala das relações humanas tanto na família como no trabalho. Eu li aqui os 2 versos 18 e 19, mas quando a gente sai mais para frente, ele vai falar dos filhos, né, da relação dos filhos para os pais e dos pais para os filhos, que a gente vai falar isso no próximo domingo, né? Como assim? Dos pais para os filhos? É bem simples. Nós também, como pais, nós temos uma maneira bíblica de tratar nossos filhos, de discipliná-los, de auxiliá-los, de conduzi-los no caminho do Senhor, né? Não a revelia do nosso próprio coração contaminado pelo pecado. Então, assim, Paulo trata esse tema aqui em vários outros textos, como, por exemplo, Efésios 5, 22, né, 6 a 9, 1 Timóteo 2, 8 até o 15, 6, 1 e 2 também, Paulo vai tratar isso, Tito 2, do verso 1 até o 10, e também entra aí Pedro, né, que não foi Paulo, mas Pedro, no capítulo 2, do verso 12, né, e do capítulo 3, o verso 7. Então, os apóstolos, eles trabalham essa questão da relação familiar. E nós queremos desenvolver isso, né, hoje aqui, para que haja um entendimento mais claro e bíblico a respeito disso. Então, os relacionamentos familiares passam por grande crise em nossos dias. Meu irmão, você sabe disso e eu também.
O índice de separação conjugal já chega a 50% em alguns países. Infelizmente, esse número também ele é grande entre os crentes. Isso tem base, né? Aliás, isso não tem base. Isso tem uma causa. Mais da metade das mães trabalham fora de casa, mesmo na fase das crianças pequenas, né? A grande maioria das mães, né, já colocam seus filhos na creche desde cedinho ali, novinho, né? Sei lá, 1 ano, 2 anos, já está ali na creche. É preciso, né? E aí, falando aqui de creche, né, por exemplo, há aí uma terceirização da educação. A gente não sabe o que essas pessoas ensinam aos nossos filhos, não é isso? A média das crianças de 6 a 16 anos, olha, preste atenção, assiste entre 25 a 35 horas de televisão, internet por semana e está grandemente influenciada por aquilo que assiste, né? Isso é muito perigoso. Ou seja, antes era a televisão, agora em grande suma é a internet, né? Talvez você, como pai e mãe, você não esteja muito atento ao que seu filho está assistindo, ao que está entrando na mente dele. E é preciso cuidar disso. O uso de anticoncepcionais, contraceptivos, né, incentivado por uma ética relativa, né, uma pseudoética, né, empurrou adolescentes e jovens para uma vida sexualmente promíscua, uma vida de promiscuidade, já que eu posso tomar um anticoncepcional, eu posso aqui viver à vontade. E o sexo, meu irmão, está cada vez mais fácil e o casamento cada vez mais frágil. Essa é uma realidade. O casamento está fragilizado. Essa instituição criada por Deus, maravilhosa, né, com suas dificuldades, ela está fragilizada e ela vem sendo atacada dia a dia, não agora, mas a partir de muitos anos. A sociedade, né? Vendo agora essa família em crise, o que nós encontramos? A sociedade, que é um espelho da família. Família em crise, sociedade em crise. Assim como a família está para a igreja, né? Assim como está a família, está a igreja e também a sociedade. Sabe, é uma coisa acompanhando a outra. Então, se a família está em crise, a igreja está em crise, a sociedade também está em crise. Nós vivemos de uma análise de princípio, né? De que Deus que deve reger os nossos relacionamentos, como eu falei há pouco tempo. Os nossos relacionamentos, eles são regidos por princípios divinos da palavra de Deus. Quando fugimos disso, caímos em armadilhas. Esses princípios podem ser esquecidos, rejeitados e até odiados, mas jamais destruídos, pois são princípios de Deus para uma sociedade saudável e justa. Então, meu irmão, eu estou aqui apenas na introdução. Então, tem 5 princípios aqui que regem esses relacionamentos na família e no trabalho, que nós vamos passear por eles. 3 deles são sugeridos por William Hendricks e os outros por William Buckley, né? Então, nós vamos passar aqui por cada um deles. Primeiramente, em primeiro lugar, Cristo concede a mim e a você um novo poder. As outras filosofias, elas são como trens sem locomotiva, mas o cristianismo é o motor que nos impulsiona e nos capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Só o cristianismo nos dá esse princípio. Cristo dá uma ordem e dá poder para que essa ordem seja cumprida. O próprio Cristo nos capacita para a melhor condução da nossa família, para o melhor a forma de caminharmos essa família de acordo com os princípios divinos. Agora, entenda, esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores, como vai estar lá no final do capítulo, podem ter novos relacionamentos fundamentados no poder de Cristo. Então, existem princípios para tratamento cristão, desde da relação de maridos, né, e esposas, até a relação de patrão e empregado. Okay? Hoje a gente vai trabalhar principalmente em cima dessa questão, maridos e mulheres, né? As suas respectivas esposas.
Em segundo lugar, o Cristo nos oferece um novo propósito. O grande propósito da família é viver todos os relacionamentos para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, no capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. E é isso que a gente encontra bem aqui um pouco antes, no verso 17 de Colossenses. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, façam em nome do Senhor Jesus. Isso envolve as relações, isso envolve a sua maneira de trabalhar, isso envolve a maneira como você cria seus filhos, isso envolve a maneira como você trata os seus pais. Eu tenho conhecimento de filhos que tratam os pais, como, me perdoe a expressão, como capacho. Outros como sanguessuga. Isso também não glorifica o nome do Senhor. Tanto, eu escutei um termo há alguns dias, achei interessante, a pessoa perguntava: você tem um filho em casa que ele é um parasita? Algumas pessoas responderam que sim, mas ele só é um parasita porque você é um hospedeiro. Então, nós vivemos numa sociedade que há realmente essa parasitagem aí, os filhos não estão tomando seu papel de homem, Tem homem aí com 40, 50, caminhando por 50 anos, que vive, a mãezinha dele ainda lava as suas cuecas, Isso também não glorifica o nome do Senhor. O texto da palavra de Deus: deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher e formará uma família, parafraseando o texto. Eu acrescentaria: e logo, não tarde muito. Bom, mas voltando aqui para o nosso texto, a única maneira correta de explicar Colossenses 18 até 4:1 é à luz do próprio texto de Colossenses, que a gente vai trabalhar aqui, E vamos lá. Em terceiro lugar, Cristo nos oferece um novo modelo, O noivo da igreja, Cristo, é o modelo para maridos devotados. O seu amor é espontâneo, perseverante, sacrificial, santificador e cuidadoso. A sua noiva, que é a igreja. Como filho, olha, preste atenção nisso. Como filho, Jesus submeteu-se ao Pai, Filipenses 2:8. Ele sendo filho, ele se submeteu ao Pai. Deixa eu ver aqui que eu perdi meu slide, pronto. Como também aos seus pais terrenos, tanto ao Pai Celestial como aos seus pais, José e Maria. Ele se submeteu a eles. E como Senhor, Jesus serviu a seus discípulos, a ponto de lavar os pés dos discípulos. Está lá em João, capítulo 3, versos 13 a 17. E Cristo é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos na família e no trabalho. Em quarto lugar, a ética cristã não é recíproca. Não tem dois pesos e duas medidas. Não há acepção de pessoas. E não é a ética que todos os deveres cristãos de um lado só. Não há desequilíbrio nem injustiça. Assim é a ética cristã. Há privilégios e responsabilidade para todos os lados, todos os envolvidos. Em quarto lugar, Paulo não realça o dever das esposas à custa do dever dos maridos, dos filhos ou dos pais, ou de servos, às expensas de dever de seus senhores. Não. Fora da palavra de Deus não havia equilíbrio. É isso que acontecia naquela época. Quando saía da palavra não tinha equilíbrio. Esse conceito de Paulo ele foi revolucionário. Essa ética, esse entendimento. No primeiro século, esposas e filhos, servos, não tinham os mesmos direitos. Para vocês entenderem, esposas eram como se fossem objetos. Filhos eram como se fosse patrimônio. Tudo bem, o texto diz: a herança do Senhor são os filhos. Mas o patrimônio que eu estou falando aqui era quanto mais filho, mais bens, mais recursos, mais mãos para trabalhar. Então eles não tinham tanto direito. É por isso que a herança ela era em sua grande maioria para o primogênito.
Mas aí vem à luz a nova revelação, a palavra de Deus revelada no Novo Testamento, trazendo luz ao Antigo. Usando aqui essa luz, né, ela coloca todos no mesmo lugar. Obviamente, filhos ainda devem obediência aos pais, né, nós devemos obediência às autoridades, as esposas devem obediência aos maridos. Por outro lado, os maridos não podem oprimir as suas esposas, a gente vai ver isso daqui a pouco. E usando aqui um pouco do comentarista William Buckley, ele diz que as leis e costumes judeus e gregos, todos os privilégios pertenciam apenas ao marido e todos os deveres à mulher. No cristianismo, contudo, temos pela primeira vez uma ética de obrigações nos dois lados. Os dois lados eles têm responsabilidades. É muito importante isso, né? Até porque nós encontramos duas vertentes de pensamento no pensamento moderno, que é o machismo, que alguns acusam a sociedade patriarcal de machista, e o feminismo, que nada mais é do que o machismo na versão feminina. Paulo, né, que é o principal recebedor de pedradas do feminismo, porque o feminismo que critica Paulo não conhece Paulo, nem um pouco, e não entende o papel, como Paulo tratou as mulheres, né? Seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que não fez acepção de pessoas, não tratou com parcialidades, né? Tratou exatamente como deve ser tratado, respeitando, né? Respeitando o direito do ser humano, né? Tratou a mulher como mulher, o homem como homem, mas todos os dois iguais, né? Por isso que Jesus também escandalizava muito. Os pais, eles podiam deserdar os filhos, né? Escravizá-los, até mesmo matar. Eu lembro da minha mãe, né? Minha mãe, com todo carinho e amor que eu tenho pela minha mãe, ela dizia assim: olha, ninguém encosta em você, mas eu posso até lhe matar. Bom, eu creio que não era literal, devia ser uma força de expressão, porque como eu estou aqui hoje, né? Então acredito que era só força de expressão. Mas, a bem da verdade, você como pai e mãe, você tem esse sentimento de assim, você pode oprimir, não, você pode repreender o seu filho, pode usar a vara, mas se alguém de fora faz, aí já muda tudo. Mas os pais naquela época, eles podiam tomar atitudes muito mais drásticas, como por exemplo, escravizar um filho, né? E Paulo muda isso. No mundo antigo, o escravo era apenas... Era uma coisa, era um patrimônio, era um objeto. Não existia um código de leis trabalhistas, como tinha hoje. Então, o que faz? O cristianismo entra e revolucionando a vida social e mostrando que há reciprocidade de direitos e responsabilidade para os dois lados. Para os dois lados. Então, indo um pouco mais à frente ali. Tanto no contexto do lar, os maridos e mulheres, eles têm papéis, né, responsabilidades dos dois lados, como lá na relação de trabalho, isso passando pelos filhos, também a responsabilidade dos dois lados. Se alguém lhe contratou para pagar um salário, você deve trabalhar por aquelas horas contratadas, senão você configura roubo. Mas isso aqui é lá para o outro estudo. Vamos voltar aqui para os casais. Veja bem, a principal motivação da esposa, do filho e do servo é agradar ao Senhor Jesus. É por isso que no verso 17 ele está aqui, ó, e tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazer em nome do Senhor. E 1 Coríntios 10, 31 diz que todas as coisas podem ser feitas e devem ser feitas de forma que o nome de Deus seja glorificado. Somos servos de Cristo. Eu só voltando um pouco, né? 3 figuras que indicam a submissão apontam para a dependência do Senhor, né? Esposa, filhos e servos. 3 figuras. Mas veja bem, nós somos servos de Cristo e por causa do Senhor devemos obedecer aos nossos senhores. Obviamente, essa obediência não é absoluta. Convém obedecer a homens apenas quando as ordens dos homens não contrariam o mandamento de Deus. O cristianismo ensina que todas as relações são no Senhor.
Mais uma vez, usando Bacla, ele diz corretamente que toda a vida cristã vive em Cristo, em torno de Cristo, para a glória de Cristo. Então, é sempre bom ter esse entendimento muito claro. Em toda relação, pai e filho domina o pensamento da paternidade divina. Devemos tratar os nossos filhos como Deus trata seus filhos. Meu irmão, nós devemos tratar os nossos filhos como Deus trata os filhos dele. Ou melhor, filhos e filhas. E a gente vai ver um pouco mais disso. É a mesma coisa na relação patrão e empregado, que ambos são servos de um único dono, que é o Senhor Jesus, o nosso Cristo. O novo nas relações pessoais, como se vê, o cristianismo é que Jesus Cristo introduz nela como fato que realmente transforma, refaz novamente, recria, né? Recria essas relações de maneira que lhe agrada. E agora, depois dessa breve introdução, de 26 minutos, eu queria trazer aqui para vocês os princípios de Deus para um relacionamento conjugal, né? Que está realmente dentro dos versos 18 e 19. Deus tem princípios que devem reger a postura da esposa e princípios que devem nortear a postura do marido. Não existe sobrecarga para um e alívio para outro, meu irmão. Deus está dando os papéis devidamente bem colocados para os dois lados. Não existe apenas ônus para um e bônus para o outro. Existe ônus e bônus nos dois lados. Ambos, marido e mulher, têm privilégios e responsabilidades. Todos dois têm privilégios e todos dois têm responsabilidade. Então vamos acompanhar o ensino de Paulo. Primeiro, a submissão da esposa é ao marido. Esposas, sede submissa ao próprio marido. Meninas, orem para que dê tempo eu falar dos homens hoje, tá? Ok? Eu quero falar com vocês dois hoje. Então, verso 18. A submissão não é uma questão de inferioridade, gente. Você, mulher, não é inferior ao homem. Por quê? Porque todos os cristãos precisam submeter-se uns aos outros, conforme Efésios 5, no verso 21. Tanto o homem como a mulher são um em Cristo, né? Gálatas 3, 28. Um só em Cristo Jesus, fazendo parte de um mesmo corpo. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas de função na estrutura familiar. Isso é muito importante. Não é que um seja melhor do que o outro, mas é a questão de estrutura familiar. Uma instituição não pode ser nem acéfala, que é uma cabeça só, e nem bicéfala. Então, vejamos. Acéfala, né, sem cabeça, né, sem liderança. Então, meu irmão, o que você entende? Existe um líder, mas esse líder, ele segue princípios bíblicos de liderança em amor, ok? Um corpo sem cabeça ou com duas cabeças é uma anomalia, é uma dificuldade, né? Então, nem há questão de você ter um corpo ali, aquela instituição familiar, sem uma liderança, e também não vai dar certo se tiver duas lideranças. Dizem que panela que muito mexe, sai salgada. Então, há um princípio, né, bíblico de liderança. Essa liderança, ela parte do homem. Ela é responsabilidade do homem. A gente vê um pouco mais. Veja bem, agora, nós não podemos confundir submissão com escravidão ou subjugação. A autoridade do marido não é governo ditatorial ou tirano, mas sim uma liderança amorosa, é uma liderança cuidadosa, é uma liderança que cuida da esposa, que trata bem, que ama. A posição de liderança do homem é apenas, digamos assim, funcional. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher inferior ao homem. A mulher veio do homem e o homem
vem da mulher. Eles são interdependentes. 1 Coríntios 11, versos 11 e 12. Né? Mas foca nesse ponto. O homem e a mulher não são melhores um que o outro, mas estão ali, são interdependentes. Assim como Deus, Pai, é o cabeça de Cristo, Deus não é maior do que Cristo, o homem não é maior do que a mulher. Nós, primeiramente, casais, vocês são irmãos em Cristo. Irmãos. Antes de serem marido e mulher, vocês são irmãos em Cristo, membros de um só corpo. Esposa, sede submissas ao próprio marido. A submissão da esposa ao seu marido é uma ordem divina, é um mandamento. Né? E hoje, criou-se uma palavra que é preciso ter cuidado com ela, que é o chamado empoderamento feminino. As mulheres estão empoderadas, as mulheres estão dominando tudo. Mas eu posso criticar só as mulheres? Não, eu também posso criticar os homens, que em sua grande maioria têm assumido um papel medíocre. Muitos estão sem serem o provedor das suas casas. Muitos estão agindo como parasitas das suas esposas. Muitos homens estão assumindo o papel de mulher do lar. Está tudo errado. E muitas vezes as mulheres estão assumindo o papel de homem do lar. Está errado. Uma esposa que não olha no seu marido e não vê nele, porque muitas vezes também não é um líder, um cuidador da sua família, ela não vai ser submissa a um preguiçoso. Não dá nem para criticar a mulher nesses casos. Não vai. Tem homens sendo sustentados pelas mulheres. Pôde de preguiça. P-O, circunflexiado, D-E, pôde. Né? Aqui fazendo um pequeno erro de gramática, proposital. É preciso acordar. E aí não adianta reclamar que a minha esposa é insubmissa, se você não está sendo o líder da sua casa. Mas a esposa, ela é submissa ao seu marido porque esse mandamento é divino. É uma ordenança divina. Não são para nos escravizar, mas para nos libertar. Toda a ordenança que está lá na palavra nos liberta. A submissão é a liberdade e a glória da esposa. Assim como a submissão a Cristo é a glória sua glória, a submissão da igreja a Jesus Cristo é a sua glória e liberdade. Quanto mais a igreja se submete a Cristo, mais liberdade ela tem, mais ela caminha para a glória. Os preceitos de Deus não nos escravizam, mas nos libertam. Toda a ordenança de Deus visa uma libertação da nossa vida, do pecado, da rebeldia e nos aproximar dele. Um trem, meu irmão, ele só é livre para correr quando ele desliza sobre os trilhos. Se você tirar um trem dos trilhos, do caminho que ele foi feito para percorrer, ele não vai para lugar nenhum. Imagina uma locomotiva, né, com rodas de ferro, tentando arrastar por um caminho mesmo de asfalto. Mesmo de asfalto. Toda aquela quantidade de peso e vagões. Não vai dar certo. Não vai. Então é por isso que nós caminhamos sobre o trilho da palavra de Deus. Nós caminhamos pelo trilho dessa palavra que tem sido direção e cuidado para nós. Você só é livre para dirigir o seu carro quando o conduz segundo as leis de trânsito. Se você obedecer às leis de trânsito, você caminha livre e tranquilo. Mas se você começar a avançar o sinal vermelho, andar acima do excesso de velocidade, né, e entre outras imprudências a mais, a sua liberdade pode se transformar em tragédia. A mesma coisa quando você quer conduzir a sua vida sem os trilhos da palavra de Deus. E quando eu falo em vida, é todas as áreas: trabalho, relação pessoais, interpessoais e aí vai. Ok, meu irmão?
A Stephanie disse aqui, pode deixar, Marinho. Eu não sei o que, Stephanie. Bom, deixa eu ver aqui. Continuando. A mulher só é verdadeiramente livre quando obedece ao princípio estabelecido por Deus da submissão ao marido. Ela só é livre aí nesse momento. Essa submissão, como já vimos, recolocando e enfatizando, não é escravidão. Ela não se submete a um tirano, mas a alguém a quem a ama como Cristo ama a própria igreja. Nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa ao marido que a ama como Cristo ama a igreja. Nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa ao marido que ama como Cristo ama a sua igreja. Então, pense nisso. A submissão, usando aqui Fritz Hensch, falhou aqui, tá? A submissão para Paulo é voluntária e se baseia no reconhecimento da ordem divina. Ou seja, não é obrigatório, não é uma coisa que você tem a obrigação de fazer, mas é por amor, um amor àquilo que Deus ordenou. O Dr. Shedd, cujo nome é mais fácil de citar, entende que a submissão da esposa ao marido é uma atitude de respeito e valorização do próprio marido, que redunda em um desejo natural de servi-lo, apoiá-lo e obedecê-lo. E aí sim, né, você tem o encontro de um marido não tirano e uma esposa submissa, e o começo de uma construção de uma família que também é para a glória de Deus. A submissão, ainda no verso 18, da esposa ao marido, é uma atitude espiritual, né? Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, a mulher deve submeter-se ao marido exatamente porque ela está debaixo do senhorio de Cristo. Ela obedece ao marido e glorifica a Cristo com essa obediência. É impossível a mulher ter uma relação de submissão a Cristo e ser insubmissa ao marido. É impossível a mulher ter uma relação de submissão a Cristo e ser insubmissa ao marido. Então, glorificar Cristo na igreja, show de bola, tranquilo, está acontecendo, está maravilhoso. Mas em casa, você encontra uma atitude de insubmissão e muitas vezes até de rebeldia contra o marido. Isso não casa bem, não está conveniente uma coisa com a outra. A submissão da esposa ao marido é um desdobramento da sua obediência a Cristo. Ela se submete porque ela ama a Cristo. A mulher é submissa a Cristo e se submete ao marido. Então, submeter-se a Cristo é um princípio para a submissão ao marido. A NVI coloca para a gente da seguinte maneira: mulheres, sujeitem-se a Cristo, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. É assim que a NVI trata esse verso 18. Outra versão, mais parecida com a Almeida, que é a King James, ela diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Então, tanto uma versão quanto a outra, ela traz que essa submissão, se você passear por outras versões, você vai encontrar a mesma coisa, ela se dá porque existe uma fé num Cristo soberano e um amor a esse Cristo. A obediência a uma pessoa na sua hierarquia de importância é reflexo de um ato primário de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro você obedece a Cristo, depois as outras coisas se tornam natural. Agora, um ponto importante, veja bem, a submissão da esposa ao marido não é absoluta. Como assim? A mulher deve ser submissa ao marido até o ponto em que não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Ou seja, da mesma forma, os pais entram nesse mesmo aspecto. Quando há uma submissão que fere a palavra de Deus, o melhor é que aí sim não haja uma submissão. Então, o marido que ama a esposa e espera dela uma submissão,
ele deve entender que ele deve conduzi-la de acordo com os preceitos de Deus, com a palavra de Deus. Então, aquilo que de certa forma quebra mandamento ou mancha o nome de Deus, não pode ser exigido pelo marido para sua esposa. Sua obediência a Cristo está acima da sua submissão ao marido. E nós encontramos isso. Mulheres que estão espiritualmente mais preparadas que o marido. Acima da autoridade do marido está a soberania do Senhor. Então, o marido que tenta liderar a esposa, baseado nos seus princípios, ou no seu coração pecaminoso, negando a palavra de Deus, né, ou exigindo dela aquilo que não lhe é devido, de certa forma, ele vai passar por uma questão de insubmissão. Mas essa insubmissão não seria um pecado, já que o que lhe é pedido à esposa pode gerar um pecado, ou pecados, né, que manchariam o nome de Deus. Eu espero que você esteja me entendendo. Deixa eu ver aqui no Face. A gente ora para dar tempo, tá certo. Muito bem, muito bem. Ok, Stephanie, obrigado aí pela sua contribuição. Mas vamos continuar. Acho que eu passei demais aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Voltando. Então a mulher ela deve procurar fazer a vontade do marido apenas quando coincidir com a vontade de Deus. Se a vontade do marido está fora da vontade de Deus, ela pode de certa forma até repreendê-lo. Se uma mulher, né, se a mulher deve submeter-se ao marido como a igreja é submissa a Cristo, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja e a si mesmo se entregou e deu a vida por ela. Ok, homens? Está chegando a nossa vez. Então, em segundo lugar, o amor do marido à esposa. Verso 19. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. O padrão desse amor, gente, é o amor ágape. Né? Não é o amor filéu, é o amor ágape. É o amor realmente sacrificial, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor do marido à esposa deve observar esses dois princípios. Vamos lá. O amor do marido à esposa é um claro mandamento de Deus. Maridos, amai a vossas esposas. Então, começa aí. É preciso amar a esposa. Já é um mandamento. Casou, meu filho, tem que amar. Simples assim. E também é uma ordem divina. O amor do marido à esposa é uma ordem divina. Ou seja, é imperativo. Não tem o que discutir. Casou, né? Tem que amar. Ah, mas ela tem defeito. E daí? Quem mandou casar, né? Ah, mas ela é cabeça dura. Tu não é, né? Então, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, ou seja, com amor perseverante, santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. Né? Sacrificial. Então, Joíla está aqui com a gente no Facebook. Joíla, já vai anotando aí essas coisas aí, porque se o amor dele não for parecido com o amor de Cristo, pula fora. Falando aqui para solteira, Joíla, Stephanie, né? Então, esse amor sacrificial é um amor que dá a sua vida pelo outro, né? O marido deve amar a esposa com amor paciente, benigno e livre de ciúmes. Pois é, livre de ciúmes. Ciúme, gente, é a base da relação, é a confiança, né? Antes do amor, né? Tem lá a confiança ali, pequenininha, mas que vai crescendo ao longo dos anos. E o ciúme, na verdade, é uma falta de confiança, né? Obviamente, o marido deve amar a esposa com amor paciente, benigno e livre de ciúme, enfatizando aqui. Agora, o amor verdadeiro não se ufana.
Ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Está lá em 1 Coríntios 13, versos 4 até o verso 8, né? Todo o capítulo fala de um amor que deve ser vivido por todos, nas famílias, nas relações marido e mulher, pai e filho. A relação é o amor que imita o amor de Cristo pela sua igreja. Maridos, o amor do marido à esposa o impede de agredi-la com palavras e atitudes. Ok? Então, não a trateis com amargura. É isso que o verso 19 diz. Refere-se à impaciência, aos resmungo, lundu. Aqui no Ceará a gente chama lundu, né? Que criam tensão no relacionamento, gerando o quê? Desânimo. Tem gente que não, tem homem que não sabe tratar a mulher, ele trata melhor uma moto, uma bicicleta do que a esposa. Tem homem que acha que essa submissão da mulher é ela ser empregada dele. Não está correto, filho. Paulo diz viver a vida comum no lar. Então você pode também ajudar a esposa no seu lar. Não tem nada de errado com isso. Mas aqui o final do texto ele fala: não a trateis com amargura. O que é esse tratar com amargura? Vamos ver isso. Em vez de tratar a esposa com amargura, o marido precisa ser um bálsamo na vida dela, um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível que vive a vida comum no lar, servindo, protegendo, cuidando, elogiando, agradando. Não, de vez em quando faz bem você comprar alguma coisa, investir aí alguns reais da sua carteira para agradar a sua esposa, né? Para amolecer aquele coração. Quem sabe adoçar o coração dela, começando pelas papilas degustativas. Eu não sei. Você conhece sua esposa, você conhece. Então, meu irmão, minha irmã, principalmente meu irmão nesse momento, trate bem, trate com alegria, trate com cuidado, com amor, né? Palavras doces. Né? Talvez você possa dizer aí, não dá não, porque a mulher é dura de palavra, é difícil, mas a palavra dura, meu irmão, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia até o furor. Paulo critica aquela gritaria que a gente muitas vezes vê dentro de casa, um gritando com o outro. Paulo nos lembra que se nós ficamos ali nos degladiando, nós já estamos nos matando, nos mordendo, né? Então, você tem o papel de ser um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível que vive a vida comum do lar e protegendo a sua esposa. Homens, vocês precisam proteger a mulher de vocês. Né? Precisa proteger. Cuidar da esposa. Ela é o vaso mais frágil. Eu sei que você olha às vezes e esse vaso ele não parece tão frágil, mas ela é sim o vaso mais frágil. E cabe a você amá-la, protegê-la. O marido não deve criticar a esposa nem agredi-la com palavras. Antes deve elogiá-la, tanto no recesso do lar, quanto publicamente. Né? Tanto no privado como no público. E aqui eu quero abrir um precedente aqui muito interessante. Dentro da relação existem dificuldades, né? Não há como. Dentro da relação, toda relação tem dificuldade. Não tem jeito, filho, tem dificuldade, tá? Você vai ter momento de tensão, todo tipo de momento. Mas eu queria trazer o seu pensamento para um entendimento bem interessante. Quando você foca apenas nas dificuldades, você esquece de exaltar as qualidades, as virtudes. Trabalhe as virtudes um do outro. Multiplique as virtudes. Repreenda com amor. Não como um juiz severo que
coloca uma pena, mas como alguém que ama, cuida, protege e deseja que essa pessoa não caminhe em pecado. Isso vale para os dois. Isso vale para os dois. A repreensão sem amor, ela é orgulho. Ela é orgulho. Então, meu amado, nós sabemos, tem gente que diz assim, o elogio corrompe. Tá de brincadeira, né, mano? Não, as pessoas querem ser reconhecidas nas suas virtudes. Quanto à questão da corrupção, o homem já vem corrompido de fábrica, desde Gênesis 3. Então, elogie sua esposa. Esposa, elogie o seu marido naquilo que merece elogio. Elogie em público, repreenda no privado. E o repreender não é uma repreensão orgulhosa, mas uma repreensão amorosa. Sabendo que boa parte das circunstâncias, elas podem estar sendo geradas em pecado. E trazer pecado para dentro da vida conjugal. Então é preciso que haja uma repreensão, mas em amor. Mas elogie em público. Nunca fale mal da sua esposa para ninguém. Nunca fale mal do seu esposo para ninguém. Tudo bem que você pode sentar com o seu pastor, com uma irmã, um irmão mais sábio, para se aconselhar, mas não transforme esse aconselhamento em fofoca. Não fale mal um do outro. Isso não vale só para casais, não. Isso se estende aí, né, para todas as relações. Tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: não diga nada a respeito de alguém que você não diria se a pessoa estivesse do seu lado. Pois é, né? Como assim, Marinho? Vou explicar para você. Se o que você está falando a respeito dessa pessoa, você não diria se ela estivesse aqui do seu lado, certamente você não deveria estar falando isso. A palavra do Senhor vai nos dar algumas diretrizes sobre isso. Irmãos, não falei mal um do outro. Então você está me ensinando a ser hipócrita. Não, estou lhe dizendo para você não ser fofoqueiro. Ok, meu amado? Nada fere mais uma mulher do que palavras rudes. Meu irmão, depois que você lança aquela palavra lá e machucar o coração da mulher, nem todo morango caramelizado do mundo, exceto o Espírito Santo, pode tirar aquela amargura. Então, uma palavra lançada, ela pode simplesmente trazer mágoas para a pessoa, tristeza, e aí você cria outros problemas. Mais uma vez, usando a versão King James aqui, ela diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trateis com grosseria. Não tratem a sua esposa com grosseria, porque você colhe o que você planta. Essa palavra aqui traz a ideia de amargo, né? É mais ou menos chato, irritante, é aquela fala de atrito causado pela impaciência, a falação impensada, falar sem pensar. Se o amor está ausente, a submissão não estará presente por causa dessa perpétua irritação. É preciso que o amor esteja presente. Então você quer colher doces, mas está plantando o quê? Pedras, sei lá. Pense nisso. Tem gente que é goteira. E não é só a mulher não, viu? Tem homem também que é goteira. Ele fica ali. Eu vou usar um exemplo aqui bem chato, mas bem interessante. Quando a gente é menino, jogando bola, correndo, aí levava uma topada. Aí abria lá aquele ferimento. Aí você ficava ali do lado do campo. O que acontece? Começa as moscas vindo pra cima do ferimento. Marinho, que exemplo sem... Mas aconteceu, filho. Perdão. É desse jeito. Começa a perturbar. E você espanta e nada. A mesma coisa é aquele marido, que ele não sossega. E a mulher também, enquanto ele não azucrina o juízo do outro. Ele vai até as últimas consequências
para realmente perturbar mesmo. Para isso usa palavras repetitivas, ofensa, desenterra problema já resolvido, faz de tudo para perder a paz. Amados irmãos, não agis dessa maneira. Primeiro que é insanidade. Homens, é insanidade. Segundo, é destrutivo para o casamento de vocês. Então, não tratem a esposa com irritação. Não é assim que Cristo trata a sua igreja. Você já imaginou se Cristo lançasse em rosto todos os nossos pecados? Aqueles que Ele já morreu na cruz por Ele? Aqueles que Ele já perdoou? Você já imaginou isso? Então, se você tratou um assunto com a sua esposa, com o seu marido, e já se perdoaram, e já oraram, pediram perdão, enterra isso e segue a vida. Não fica remoendo, trazendo à tona novamente. Não tratem as mulheres com irritação. Sejam doces, gentis. Maridos que são autoritários criam esposas insubmissas. Maridos autoritários criam esposas insubmissas. E o marido aqui, já finalizando, deve buscar meios de agradar a esposa. Como, Marinho? Pelo amor de Deus, que a gente encontra esses meios. Bom, queria levar você aqui até o texto de 1 Coríntios 7, os versos 33 e 34, que diz assim: mas o que casou, cuida das coisas do mundo. Que coisas? De como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo, como o espírito que se casou. Porém, se preocupa com as coisas do mundo, como é de agradar o marido. Então, no final do verso 33, a mulher agrada, o homem agrada a esposa, e no final do verso 34, a mulher agrada ao marido. São as coisas daqui, dessa vida comum, desse mundo que vivemos. Ok? Então, vamos lá apelar para mais um comentarista. Ralph Martin, ele diz o seguinte: não havia uma causa da parte da esposa que ocasionasse aquele sentimento amargo do marido. O que ele quer dizer com isso? Quando nós olhamos para o passado, nós sabemos que o contexto histórico do casamento era meio que uma sociedade assim de um dono só. Então, se a mulher queimasse, por exemplo, o arroz, era motivo suficiente para ser repudiado. Então, o divórcio ele era banalizado. Lá na frente, um pouco mais nos evangelhos, Jesus vai ser questionado sobre a questão do divórcio. E ele aplica que Moisés abriu esse precedente por conta da dureza do vosso coração. Então, qual é a base bíblica para o divórcio? A dureza do vosso coração. Começa aí. Então, naquele tempo ali, você tinha ali coisas banais para abandonar uma esposa. Paulo aqui, ele exorta o marido rabugento, irritado, que faz tempestade de um copo d'água. Ele exorta ele para que não haja dessa maneira. Maridos que agridem. Gente, eu preciso abrir um adendo aqui. Dentro desse momento aqui que nós estamos vivendo, de lockdown, homens e mulheres em casa, com seus filhos, os casos de violência doméstica, eles aumentaram de maneira absurda. Tanto em crianças, como também em esposas, Eu não sei se os maridos estão apanhando. Talvez tenha uma turma aí que está apanhando. Mas brincadeiras à parte, o certo é que a violência doméstica cresceu muito. Então, essa falha na obediência à palavra e essa irritação, essa
essa tempestade em copo d'água, essa impaciência, por assim dizer, ela tem trazido dificuldades para os casais. E muito. Os casos de divórcio dentro desse momento de lockdown cresceram muito. O marido precisa ter palavras amáveis e atitudes generosas. Seja um conquistador, meu lindo. Seja um galanteador da sua esposa. Todo dia, conquiste a mulher, conquiste a mulher, conquiste a mulher. Quando você foi vender o peixe, lá na feira você falou muito bem do peixe, você se produziu. Pintou o peixe, botou uma beca nova, foi bem arrumado, cheiroso, bonito, gostoso. Agora, vendeu o peixe, a mulher comprou o peixe, aí você se descuida, é barrigudo, é nu dentro de casa, sem camisa, desfilando, e aí sentado no sofá, assistindo televisão, Netflix e tudo. A mulher comprou o peixe errado, filho, propaganda enganosa. Propaganda enganosa, cuidado. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas, o que é que você tem? A dureza de coração, que trata com aspereza, que trata com maldade, que fala querendo ofender, que fala querendo machucar. Ô, meu amado irmão, cuide, porque talvez o diabo esteja agindo na dureza do vosso coração e destruindo não só o seu casamento, mas casamento futuro, porque seus filhos estão vendo isso. Família desestruturada. O marido precisa ter palavras amáveis e atitudes generosas com a sua esposa. Ele deve ser um perdoador. Ele deve ser um perdoador ao invés de um guardador de arquivo, aquele arquivo vivo, com lembranças doentias, né? Com lembranças que machucam, amargam, que remói, né? Que cava cova, que vai buscar defunto não sei quantos anos atrás a fim de fomentar uma confusão. Meu amado, minha amada, nós estamos aqui já finalizando. Eu sei que hoje nós demoramos um pouco, né? Eu procurei falar pausadamente para você me entender, e eu sei que na linguagem da internet isso é terrível, né? Talvez futuramente, quando você for ver esse vídeo em outro lugar, você possa acelerar, mas eu queria que ficasse gravado na sua mente que nós, maridos e mulheres, precisamos, como lemos bem aqui, primeiramente, esposas sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E maridos, amai a vossas esposas, não a tratando com amargura. Meu amado irmão, minha querida irmã, que os nossos relacionamentos, eles sejam para a glória do nosso Deus. Submissão não é subserviência, não é escravidão. Liderar sem amor é oprimir. Seja o líder da sua casa. Homem, se levante como o homem que Deus o levantou. Homem crente. Seja crente, não apenas na igreja, mas principalmente em casa. Principalmente em casa. Eu espero ter me feito entender pelos meus irmãos. Quero aqui pedir ao pastor que entre no Facebook novamente. Quero aqui orar, pedindo que Deus aplique cada porção dessa palavra ao nosso coração. E dando encerramento aqui, né, na minha parte. Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado por essa palavra. Que ela seja de edificação para as nossas vidas. E que nós, ó Deus, possamos melhorar, Deus. Na verdade, que nós possamos estar à semelhança do Teu Filho no tratamento com as nossas esposas e vice-versa. Que nós possamos liderar as nossas mulheres com amor, com discernimento, mansidão, com sabedoria, com perseverança. Ensina-nos, ó Deus, a amar um ao outro, como o Senhor tem amado a Tua igreja. Que o nosso amor seja sacrificial. Não um amor de amizade, mas um amor que dá a vida um pelo outro. Muito obrigado por essa manhã de ensino. Abençoa os meus irmãos. Derrama graça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Aqui no Instagram a gente encerra agora. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser depois pode compartilhar aqui essa live. Um grande abraço, você esteve conosco. Catiana e Valfrota, saudade de vocês, meus amados irmãos. Que Deus os abençoe grandemente. Cada um dos que aqui estiveram.